Shalom. Mais uma tentativa aqui para ver se essa internet vai funcionar direito, porque eu estava ali em outro lugar, não estava funcionando muito bem. Mas é para a gente dar continuidade na leitura de 2 Coríntios. Hoje é capítulo 11. Nós precisamos estar sempre lendo a nova aliança. É a doutrina do cristão. O cristão que não conhece a nova aliança, seja cristão evangélico que for, que não conhece a nova aliança, se engana com tudo que é ensinado por aí. Que a gente possa ter prazer de ler as palavras do Senhor Jesus e de seus apóstolos. Ok? Deus seja louvado. Vamos começar já a ler a leitura, aproveitar aqui que a internet está tudo bem. Glória a Deus. Aqui diz assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais. Então o apóstolo Paulo estava ali tentando explicar para a igreja de Coríntios que algumas coisas ele precisava falar sério com aquele pessoal, ok? Que era assim: o apóstolo Paulo ia visitar eles, chega lá, o apóstolo Paulo não queria ficar brigando com eles. Mas quando o apóstolo Paulo estava longe deles, chegavam muitas notícias sobre eles. Gente, misericórdia, será que vai ficar fazendo esse barulho aqui? Tá movimentado aqui o barulho hoje. Então Paulo falou assim: eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. É assim, o que Paulo chamava de loucura? É que às vezes Paulo tinha que falar umas verdades para a igreja, ok? E muitas vezes Deus está usando o servo dele para nos corrigir para o nosso próprio bem, mas tem gente que não gosta, né? Mas vamos lá. Portanto, suporte em mim. Ok? Ele falando. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus. Tá vendo? Não era de qualquer jeito que o apóstolo Paulo estava falando com aquele povo. O apóstolo Paulo fala assim: olha, é um zelo que vem de Deus. O zelo que eu tenho por vocês. Porque a Bíblia fala que Deus corrige e açoita quem toma por filho. Então, a pessoa faz tudo errado, não acontece nada com ela. Mas será que ela está sendo tomada por filho? Ou ela é apenas como se diz? Um estranho. Então vamos lá. Tenho zelo por vocês com o zelo de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Ok? Então hoje em dia não tem mais essa preocupação do rapaz ter que casar com uma virgem, né? Não tem no meio dos gentios ou no meio daqueles que não estão debaixo da vontade de Deus, gente, porque o correto ainda é, ok? E às vezes a pessoa não está servindo a Deus, é outra coisa, mas a partir do momento que a pessoa já está servindo a Deus, não pode viver igual ao mundo. Se viver, vai sofrer as consequências, ok? Então, o apóstolo Paulo falou: gente, eu queria que vocês fossem como uma moça que se prepara para o seu marido. Naquela época de Paulo, até hoje ainda é assim, muitas nações ainda é assim, muitos povos eram muito rígidos quanto às moças que eram preparadas para o casamento, que os pais escolhiam. E o rapaz não queria qualquer moça. Se fosse para pegar qualquer moça, ele pegava qualquer uma por aí, mas se já era aquela reservada, porque tinha que ser reservada mesmo, ok? E aqui o apóstolo Paulo fala: olha,
Eu quero que você seja como uma virgem que está se preparando para o seu esposo. A igreja de Cristo, tudo bem, você estava longe na ignorância, estava no pecado, mas agora você veio para Jesus, começa a ter as qualidades de uma noiva pura, ok? Começa a se preocupar. Então vamos lá, continuando. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompidas e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo, ok? A pessoa que ela está na pureza a Cristo, ela só se preocupa em saber o que Jesus ensinou, o que Jesus quer, como que a gente viva. Ela está naquela pureza. Aí quando ela começa a seguir a serpente, quando ela começa a querer provar de um fruto dali ou da acolá, começa a sair fora do evangelho, começa a sair fora da árvore da vida, que é Jesus, ela é enganada como Eva foi enganada. E o fim de Eva foi sair do lugar bom, foi sair do jardim, foi sair do paraíso, ir para o lugar ruim, de dor e sofrimento, ok? Então, Paulo falava, a minha preocupação é que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados. Fiquem na pureza de Cristo. Serve para hoje ainda, gente. Nós precisamos ficar na pureza de Cristo. As pessoas, elas querem muita modernidade e acaba saindo da pureza de Cristo, ok? Acabam querendo conhecer muita coisa, ocultismo, acaba se envolvendo com o ocultismo, ok? Vamos lá? E sai da pureza. É enganado pela serpente. Cuidado com esse pessoal aí que fala mais do ocultismo do que do evangelho. Cuidado. Já estão no engano da serpente. Vamos lá. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleraram isso? Ok? Ok? Então, não é para aceitar um Jesus diferente, não é para aceitar um evangelho diferente, não é para aceitar um espírito diferente daquele que está escrito no Evangelho de Cristo, ok? Cuidado, tem muita árvore do conhecimento, deixa eu segurar aqui, muita árvore do conhecimento do bem e do mal por aí que as pessoas estão se alimentando e estão ficando tudo confusas, perturbadas, ok? Continuar, versículo 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses super apóstolos. Tinha uns que estavam se achando super apóstolos. Porque supõe em nada ter sido inferior a esses super apóstolos. E, embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? Visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada. Ok, gente? Tirei de outras igrejas. Paulo não cobrava da igreja de Coríntios. Outras igrejas sustentavam Paulo para ele poder ir pregar na igreja de Coríntios. Tirei de outras igrejas
recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Ok? Então o apóstolo Paulo falou, olha, nem dinheiro. Por exemplo, o apóstolo Paulo ia visitar eles, não tinha esse negócio, olha, vocês têm que pagar o hotel para mim, tem que pagar a passagem para mim, não tinha esse negócio. Ok? Ele falou, não cobrei nada de vocês. Porque a outra igreja tinha levado o suprimento para o apóstolo Paulo. Sendo que a Bíblia fala que quem trabalha é para comer do fruto do seu trabalho. E pregar o evangelho é um trabalho. Para quem faz honestamente, é um trabalho. Agora, Deus sabe quem faz apenas. Aliás, você vai pregar, a pessoa não tem, não tem como pagar. Ok, Deus paga, vamos pregar. Ok? É claro que você não vai tirar uma pessoa de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, e não vai pagar nada. A ignorância. Se você quer que a pessoa se locomove de um outro lugar para o seu, é claro que vai precisar de uma despesa. Mas não esses valores aí, um absurdo não, gente. Que misericórdia. Misericórdia, ok? A palavra de Deus não é para virar comércio. Vamos lá. Versículo 10. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Caia. Porque será que é porque não amo vocês? Deus sabe. Mas o que faço isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos. Gente, sempre teve outros apóstolos, não é só os 12 não, viu? Porque esses tais são falsos apóstolos. Tinha os falsos apóstolos também. Tinha os verdadeiros e tinha os falsos. Ok? Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ok? Cuidado. Nem tudo que diz que é luz pela internet é luz, viu? Cuidado. Cuidado, gente. Versículo 15. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministro de justiça? Os ministros do inimigo, eles se apresentam como homens justos. Ainda que, no particular, eles são homens ímpios. Tem moças crentes que casou com pastores ímpios. Que na igreja era uma coisa, em casa era outra. Esses são os ministros do inimigo. Que eles se passam por justos. Cuidado. Cuidado. Tem pela internet. Tem nas igrejas. Tem de tudo por aí. Vamos lá? Olha ali. Porque aqui, ó. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem ministros de justiça. Os ministros do inimigo se disfarçam ministros de justiça. Então, cuidado, não vai acreditar em tudo que você vê. Ai, eu conheci um rabino. Ai, ele é um rabino messiânico, ou nazareno, ou cristão, ou evangélico, um pastor, um não sei o quê. Nossa, ele é demais. Cuidado com esse demais. Ele é de Deus? Ele está fazendo a vontade de Deus? Ele está andando no Espírito de Cristo? Ok, portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros, os ministros de quem? Do diabo, viu, gente? Se disfarce em ministro de justiça, a fim deles
o fim deles será conforme suas obras. Entendeu? Pratica a obra das trevas, tem um final das trevas. Outra vez digo, ninguém pense que estou louco, mas se vocês pensam que sim, recebam-me como louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por um louco. Então, Paulo é como se ele estivesse falando assim, olha, vocês acham que eu sou louco? Então eu recebo um louco. E ele fala assim, eu não estou falando isso do Senhor, não é Jesus que está falando para mim falar isso, é da minha cabeça, estou falando isso, é entre eu e vocês. Vocês acham que eu sou louco? Então aceita esse louco. Então é isso que Paulo estava tentando falar ali, ok? Não é que Paulo era louco, mas é que a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, ok? É loucura. E o apóstolo falou, eu prego a loucura da cruz, ok? Tem os pastores bonzinhos, os missionários bonzinhos, os rabinos bonzinhos, que faz tudo que as pessoas gostam, mas aquele que prega a palavra de Deus tem que falar conforme a palavra de Deus diz, ok? Conforme ela diz. Ah, mas essa pessoa tá doida. Se alguém fala que eu tô doida, eu falo assim, nossa, que novidade, né? Se o apóstolo Paulo se falar que ele era louco. Então, gente, vamos continuar pregando a palavra de Deus. E Deus seja louvado. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado, o apóstolo Paulo aqui estava alertando contra os falsos apóstolos. Os que tiram o dinheiro do povo. Os que faz por interesses materiais as coisas, ok? Então fica todos na Shalom, até qualquer hora, na graça de Deus, amém.